dê o like. O planeta depende disso. Eu tô sendo muito humilde porque, olha só, a gente tá em 2022, né? Ano passado teve um filme chamado Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City. Pô, cara, de novo, cara! Talvez eu tenha tido o desprazer de ter assistido esse filme, mas me chamou a atenção uma cena que é um tiroteio numa sala escura, né? Tu não consegue ver nada, começa a ter vários tiroteios, e aí tu não sabe onde é que o personagem tá, um zumbi cai em cima dele, ele tropeça, o zumbi vai pra lá, tu fica completamente perdido, a cena não te comunica nada, né? Porque ela tem só esses flashes de luz. Aí tu pensa, bom, é óbvio que tu não vai entender nada na cena porque só tem flashes. Como é que tu vai entender alguma coisa da cena quando só tem flashes? Aí na minha mente, quando eu vi esse filme, eu lembrei automaticamente de Cidade de Deus, que tem aquela cena do assassinato do Bené, que ela é feita da mesma maneira. Na festa, né? É uma festa escura com flashes de luz e cada momento que a câmera entra, que tem imagem, aquele frame te comunica alguma coisa. E na tua cabeça, quando tu tá assistindo, tu consegue entender uma linha cronológica dos acontecimentos e não fica não entendível. A cena é clara como o dia, mesmo sendo escura várias vezes. Então, eu acho que tem um quesinho genial nisso. Eu não sei quanto que isso foi teu, né? Eu imagino que por ser edição, tu tem um trabalho muito pesado numa cena como essa, mas eu acho isso genial. Genial mesmo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Vou agradecer também, mas como eu tô nesse carro na contramão aqui, eu vou dizer que se você for olhar para antes de 2001, tiveram vários filmes que já tinham feito isso, como tiveram vários filmes que já fizeram muitos flashbacks, assim. Então, o que eu só tô dizendo é o seguinte, o Cidade de Deus, eu acho que ele usou todos os recursos dramatúrgicos de uma maneira tão sinérgica, né? Apropriada para aquela história. As coisas, quando eu falo isso, parece que tudo no cinema tem que ser racional. Às vezes ele não é racional, ele é só sensorial, ele é só emocional. Eu acho que tudo foi uma confluência de acertos. Que até essa mistureba de técnicas de filmagem, ou que depois eu vim a descobrir que eu não sabia de técnicas de montagem, que na época que eu tava fazendo não tinha a menor ideia, eu acho que o Cidade de Deus, ele é o que é exatamente pela liberdade que ele tinha de colocar tudo isso junto. Se você olhar o Cidade de Deus, ele tem basicamente 3 histórias, né? Tem a história do Cabeleira, lá do Trio Ternura, depois ele tem a história do Zé Pequeno, depois ele tem a história da Mané Galinha. Eles são 3 filmes completamente diferentes, eles foram filmados diferentes, né? A primeira história, o próprio Fernando dizia que ele queria um filme mais, eu odeio essa palavra, tá? Eu tô fazendo aqui, não tem imagem aqui, mas eu tô fazendo aspas com os meus dedos. Ele é um pouco mais clássico de filmagem, ele respeita o eixo, ele respeita a continuidade de movimento, ele respeita os planos abertos para você entender a geografia do lugar, ele conta as cenas do começo, meio e fim, ele é filmado tudo no tripé, ou numa câmera, numa grua, todos os movimentos sem muito estabilizados, tal. Mais convencional, né? Vamos chamar de convencional. A segunda história, que vai para os anos 70, ela já é câmera na mão, com planos sequências, a continuidade já não é mais tão importante, os cortes descontínuos, o pulo no tempo, o pulo do eixo, tudo isso já começa a se incorporar na história do Zé Pequeno, onde começa o tráfico, onde entra a maconha no tráfico lá na Cidade de Deus. Depois a última história, que vai pra guerra, que entra a cocaína, aí é assim, câmera na mão, não tem mais plano aberto, eu não quero mais entender a geografia, os planos eles são propositadamente, e o tempo ele é propositadamente cortado de uma maneira onde você perde a noção geográfica e de tempo para te causar uma claustrofobia. Então você vai ver que tem muitas técnicas no filme. E eu acho que o filme ele é a junção de tudo isso, contado com uma maestria do Fernando Meirelles, junto com todos os parceiros, né? A Katia Lund, co-diretora, o César Charlone, diretor de fotografia, o Tulepic, que foi o diretor de arte, todo mundo, o roteiro do Braulio Mantovani, não é à toa que o filme foi indicado a 4 Oscars, então ele é um pouco essa junção de tudo isso, né? E eu, coitado, que não sabia fazer nada, de repente, achei que ninguém ia ver o filme, corta para, né? Pô, coisa boa, né? E sabe que enquanto tu tava comentando sobre esse filme, eu lembrei de uma situação, porque eu também, eu sou publicitário, né? E o Miguel é designer. A gente trabalhava juntos na mesma agência de publicidade. E teve uma campanha lá, que o Miguel sabe qual eu tô falando, de Dia dos Pais, que na época eu nem lembro o que eu tava fazendo. Eu sei que eu ia entrevistar 1 ou 2 pessoas lá e tal, e eu meio que tava ali, meio que encabeçando uma parte do projeto, né? E daí a gente foi lá, entrevistamos as pessoas, e deu tipo, sei lá, 1 hora de papo, porque a conversa rendeu demais, e foi indo, 1 hora. E aí eu lembro que a gente mandou essa 1 hora pra produtora, né? A gente falou, a gente precisa decupar isso aqui, tem esse momento que é muito importante e tal, papapá. E daí o projeto vinha com 10 minutos e a gente achava, mas tá longe ainda de ser o que a gente quer, a gente precisava reduzir pra, sei lá, 1 minuto.
bruto, né? E aí eu sei que entre vai e vem, eu acabei indo na produtora, e aí eu passei a noite com o cara lá, daí no outro dia tava só eu lá. Olha aí. E foram assim, foram alguns dias de solidão dentro de um local pra fazer a decupagem e a montagem daquilo ali tudo, né? E daí hoje, o Miguel é quem edita os vídeos do Piuí, edita alguns vídeos, né? E acompanhando o trabalho dele, assim, eu percebo que cara, realmente é um job muito solitário, sabe? Porque tu fica ali preso dentro de um lugar, geralmente tá tudo escuro onde tu tá, então tu não sabe nem se é meio-dia ou se é meia-noite, entendeu? E tu vai virando as horas ali, e eu queria entender como é que é esse trampo de montador, assim, como é que a sanidade de vocês aguenta? Tua também, Miguel. Miguel, você quer começar? Começa você, vai lá. Cara, felizmente hoje eu só fico com os vídeos de saga do Piuí, que são os de quinta-feira, né? Então a maior parte dos vídeos eu não edito mais. Mas é isso aí que tu falou, né? Tem muitas noites que a gente percebe que são mais criativas que o dia, né? Então é muito de como tu se sente. E aí, às vezes, é uma loucura, né? Porque eu tô falando aqui com o Daniel Rezende, o cara que editou o filme, e aí, porra, eu me sinto merda, né? Mas tudo bem. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Eu edito o vídeo, né? Que é bem pior, vamos saber que é bem pior do que fazer o que o Daniel vai falar depois. Mas é essa parada de tu achar que tu vai ser criativo 100% do tempo, mas tu não vai, entendeu? Vai ter momentos que tu vai ter que pegar um tempo pra descansar, porque tu não consegue ser, sei lá, pegar teu dia, tu vai dormir 8 horas e as outras 16 tu vai conseguir trabalhar. Às vezes não dá, às vezes tu simplesmente esgota, e eu acho que isso é pra qualquer trabalho, né? O cara tem uma hora que não consegue mais ser criativo, né? Ô, Miguel, eu vou aqui, agora eu que vou inverter esse jogo aqui, tá? Vamos inverter aqui, ó. Vamos lá. Tomam cuidado com essas comparações de que isso aqui é importante, que eu tô fazendo é importante, porque primeiro assim, tudo que a gente faz, que a gente tá presente, que a gente tá fazendo com o coração, tá? É importante. E hoje em dia, meu amigo, as pessoas passam muito mais tempo vendo um vídeo no YouTube que você passou do que parando pra ver um filme. Então, não vem com esse papo, Aí, Miguel. Verdade, fatos. Fatos. É verdade. Não vem com esse papo, não. Eu é que tenho que ouvir, porque eu é que tenho que aprender como é que fala com essa molecada de hoje, porque eu já sou um velho jurássico, mentira. Não sou, mas vou chegar lá. A primeira aula que eu vou dar, eu vou te ensinar a baixar o Discord. O TikTok, depois do TikTok pro Daniel fazer. Depois do TikTok. Não quero. Muito obrigado, gente. Não quero, não. No, God! No, God, please, no! 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 Mas, ó, só pra rapidamente passar por isso, assim, sim, a montagem é bastante solitária, mais do que qualquer outra coisa. Uma das razões pelo qual eu comecei a dirigir muito mais do que montar, porque eu já não monto mesmo já há alguns anos, era essa minha vontade de conversar com pessoas, porque eu percebi que eu conversava com o mouse, eu conversava com o teclado, eu falava com o monitor, eu já não tinha mais 16 anos passando dentro de uma ilha de edição, eu precisava ver gente. Mentira, eu também queria contar as minhas próprias histórias, mas é bastante solitário, sim. Então, mas é importante que seja também, né? Porque o olho do montador, ele é o olho mais próximo do espectador. Ele pega o material bruto e ele tem que ser um olhar fresco para poder transformar aquilo num filme que vai ser visto, vai ser sentido e vai ser entendido. E eu queria deixar bem claro que para mim é muito importante que ele precisa primeiro ser sentido antes de ser entendido. Ele às vezes nem precisa ser 100% entendido, mas ele precisa ser sentido. Então é sempre uma coisa muito legal de ter esse entendimento, que o sentimento tá antes do entendimento. Sim. Do cinema. Eu não quero vir falar aqui, depois que tu jogou minha bola lá em cima, falando que o que eu faço é importante também, até fiquei feliz, né? Isso que tu tá falando é uma parada que eu até já comentei com o Léo, que é uma parada que a gente sempre tentava passar nos vídeos, né? Que é esse bagulho de ter uma coisa que começa, que tem um ponto mais alto, depois baixa aqui, depois vai reto, depois ele tem a subida, que é tipo de deixar o vídeo dinâmico, né? Uma coisa que a gente sempre percebeu que tem muito canal que não presta muita atenção nisso e as coisas viram um monólogo. Tem filmes que viram também algo meio chato, parece uma palestra, sabe? Não tem aquela empolgação. E eu acho que a edição, tanto num vídeo no YouTube quanto pra um filme, tem esse papel de deixar as coisas dinâmicas, de ter o ritmo, né? Afinal, tu tá pegando, sei lá, quantas horas de gravação e transformando num produto final, né? Então, se tu não fazer isso com dinamismo e ritmo, tu pode fazer um produto chato. E eu também entendo que o Daniel comentou sobre a gente sentir as coisas. É muito que, assim, eu e o Miguel, vou dizer pra vocês, o melhor momento do nosso trabalho é o momento que estamos nós dois dentro do estúdio gravando. É impressionante como o nosso estúdio é um ambiente... Que lindo, que bonito. Que bonito, cara. É lindo.
Muito bonito. Bonito, né? Achei bonito. Achei que tu ia falar se beijando, mas tudo bem. Achei lindo. Não, é porque é um ambiente que a gente tá tão à vontade e que a gente... Não, inclusive, entre quatro paredes, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem, ninguém tem nada a ver com isso. a gente desliga a câmera nesse momento, que é pra também... Inclusive, se tiver sentimento, É muita alegria. É muito gostoso. cara, ninguém tem nada a ver com isso aí. Que nem tu falou, com carinho. Tu falou nisso do podcast, né? Com carinho, tudo dá certo, né? Vai longe. O Piuí tá indo longe com carinho. Quero uma mão na direita.